Cá estamos para a honra e glória do Senhor Jesus. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de parábolas. Na terça-feira passada nós falamos sobre quais parábolas? Alguém lembra? Semente. Da semente e do jogo. Hoje nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 11. E o tema vai ser sobre oração. Nós vamos entender esta parábola a fundo que o Senhor Jesus contou para aquela multidão. Nós vamos ler um contexto em que o Senhor Jesus ele está orando, né? Estando ele a orar num certo lugar. E aí ele começa a falar ali do Pai Nosso. Ele nos ensina a oração dominical, a oração modelo, né? E em seguida ele emenda nessa parábola, Lucas capítulo 11 e o versículo 5. Nós vamos ler do 5 ao 15. Jesus ele chega até essa parábola porque os discípulos falam: Senhor, nos ensina a orar. Os discípulos não pedem ao Senhor assim: nos ensine a fazer milagres, nos ensine a curar, nos ensine a revelar. Não, eles falam: Senhor, nós também queremos aprender a orar. Então, mostra aí já uma grande lição para nós. Capítulo 11 de Lucas, versículo 5. O nome da parábola é a parábola do amigo importuno. Somente para saber se está todo mundo na mesma página, o que é parábola mesmo? É algo real ou é uma história? É um paralelo ou é algo assim que aconteceu? Um paralelo. Então vamos lá. A parábola do amigo importuno, em algumas Bíblias inoportuno, em outras Insistente. desesperado, insistente. Que mais? Lucas 11, versículo 5. Vamos lá? O título, achou? A parábola do amigo importuno. Disse-lhes também, aí é uma pergunta: qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite lhe disser: amigo, me empresta 3 pães? Pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho o que apresentar-lhe. Se ele, respondendo de dentro, disser: não me importunes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso me levantar para te dar. Digo-vos que, ainda que se não levante a dar-lhes por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver necessário, ou mister, ou de direito. Versículo 9. E eu vos digo a vós: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede, e quem busca, e quem bate, e qual pai dentre vós, do caminho é Cristo, que o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem? Que pergunta longa! É uma pergunta longa. Ela começa no versículo 5. Ela fala assim: quem de vós? Pode ver que a interrogação ela não fecha. Quem de vós, se um amigo bater na sua porta, aí ele termina a pergunta aqui embaixo. Vamos orar? Deus poderoso, maravilhoso, santo, muito obrigada, Senhor, por lermos a sua palavra, que ela seja, Senhor, luz para o nosso caminho nesta terça-feira.
Que o Senhor possa, meu Deus, aclarar o nosso entendimento e que o Senhor possa, meu Deus, trazer, Senhor, ânimo para nós, para que nós estejamos nesse momento encorajados a te buscar, muito mais que ontem, muito mais do que nós acordamos hoje, em nome de Jesus, amém. Então vamos lá, nós vamos ler 2 parábolas, tá? Então você fica aí em Lucas ainda, que nós vamos lá para o 18, daqui a pouquinho, no capítulo 18, fica preparado. Então Jesus contou essa parábola, os discípulos falaram: Senhor, nos ensina a orar. Nós não queremos outra coisa, nós queremos saber esse caminho de intimidade que o Senhor tem com o Pai. Nos ensina a orar, e o Senhor ensina. Quando orardes, dizei: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. E essa estrutura é a oração modelo. Devemos orar assim sempre? Não, é um esqueleto de oração. Pai nosso que estás no céu, eu começo com a adoração. O Senhor está no céu, santo é teu nome. Então, quando eu vou orar, nem que eu não precise orar o Pai Nosso, mas eu devo começar com adoração. Tá. Jesus nos ensinou assim: santificado seja o seu nome, venha o teu reino, ou seja, vem logo, Senhor, que a sua vontade seja feita nessa terra, o seu reino tome posse dessa terra, que ele assuma lugar aqui nessa terra. E assim vai. Não é o nosso foco hoje explicar o Pai Nosso. Mas aí, ele viu que de repente os discípulos estavam olhando assim para ele com uma carinha, e ele resolveu contar uma história. Porque como nós vimos no primeiro dia, Jesus era mestre em contador de histórias. E por que a parábola era contada? Era para tornar mais fácil o entendimento? Sim ou não? Por que uma história Jesus usava para contar? Era para deixar mais fácil? Não. Era somente aqueles que deveriam entender, entenderiam. Amém? Exatamente. Aqueles que, se vocês olharem lá no início, em Mateus 13, eles perguntam: Senhor, por que parábolas? E aí o Senhor vai falar: para que aqueles que vejam, não vejam, ouçam e não ouçam. Porque a verdade, ela vai ser pregada somente para aqueles que estão com o coração aberto, aqueles que querem Jesus. Lembra que eu falei que a pior coisa é quando Deus entrega o homem à vontade dele mesmo? Quando ele é duro de coração, ele é duro de coração e fim. Ah, porque as pessoas não vêm no culto. Estão aqui os que deveriam estar. E fim. Amém? Quando a gente passar a pensar como Jesus, a gente fica menos frustrado. Menos frustrado. Chamei para fazer visita, vieram poucas pessoas. Vieram quem deveriam estar presentes. Amém. Estão participando quem realmente o Senhor quis que participasse. Você não pode colocar uma faca no pescoço dessa pessoa. Essa pessoa vem voluntariamente. Certo? E quando ela vem voluntariamente, o Senhor Jesus trabalha. Só que tem um detalhe: quando ela endurece o coração, como nós falamos na primeira terça-feira, ainda que ela queira vir, ela não poderá mais vir. Certo? Depois a gente lê o resuminho lá do nosso cronograma para lembrar. Não fiquem olhando com cara de dúvidas. Está todo mundo com cara de dúvida aí? Ninguém está lembrando do primeiro dia? Olha que eu vou puxar a orelha de vocês, hein? Vamos lá. E aí Jesus fala assim: então eu vou contar uma parábola para vocês. Eu vou ocultar essa verdade dos fariseus, dos saduceus, e vou deixá-la clara para os espirituais. Porque as coisas espirituais a gente discerne espiritualmente. Vamos lá. Ele fala assim: qual de vocês discípulos, quem de vocês, espero que não. Em algumas Bíblias ele fala: suponhamos. Em algumas Bíblias, sugiro. Porque ele quer dizer assim: é impossível que vocês digam não. Vou explicar por que já. Antes da gente entrar, o que quer dizer importuno? Inconveniente. O que mais? Tem uma série de sinônimos. Chato, desagradável, chega na hora errada. O que mais? Aborrece, ele molesta, ele é incômodo,
Sabe aquela pessoa que você, dá meio-dia, você fala, que delícia, vou almoçar. A hora que você senta, oi, bate no portão. Eu não vim para almoçar não, tá? Mas já estragou seu momento, né? Você já não consegue comer. Em alguns casos você come atrás da pessoa. Você quer sentar para comer? Não, eu não vou comer. E por mais que seja uma pessoa agradável, naquele momento ela foi importuna. Quando você está conversando particularmente com alguém e chega um terceiro, e esse terceiro não percebe que é uma conversa particular, e ele chega brincando, ele chega querendo falar, ele é muito legal, mas naquele momento ele está sendo inoportuno, desagradável. Na linguagem de hoje, sem noção total. E esse amigo então, ele recebe à meia-noite uma visita. Inesperada ou esperada? Inesperada. Meia-noite. E essa visita está vindo de viagem. Naquele tempo eles viajavam à noite por causa do quê? Do calor. Então eles caminhavam à noite. Chegou lá, para esse homem era um grande amigo. E naquele tempo, no tempo de Jesus, você não ter suprimento para receber alguém era vergonhoso para você e para sua família. Então ele, desesperado, ele sai da casa dele, fala para o amigo, espera, você fica, espera que eu vou arrumar alguma coisa para você. Eu não tenho, mas eu conheço quem tem. Você tem amigos assim? Que você pode procurar. Você pode chegar meia-noite na casa desse amigo. Ele vai abrir a porta para você, querendo te esmagar, mas ele vai abrir. Quem tem esse amigo? Pelo menos um, né? Pelo menos um. Talvez ele fale para você entre os dentes, essa hora, né? Mas entra aí, o que aconteceu? Mas temos um amigo assim, né? Presta atenção no paralelo que Jesus está fazendo, tá bom? Vamos um pouquinho de informação cultural. A hospitalidade naquele tempo era obrigação, era responsabilidade. Era vergonhoso se você não hospedasse, o que muda completamente nos dias de hoje. Então, por exemplo, você está lá, aparece um estranho na sua casa, meia-noite, pedindo pouso, o que você faz? Não dá mais para você falar, entra, dorme com os meus filhos na mesma cama, ou vou estender meu colchão aqui e você dorme junto da minha cama. Não dá mais. Mas naquele tempo era obrigatório que isso acontecesse. Era obrigatório. A hospitalidade. As hospedarias eram poucas. Então por isso que a Bíblia vai sempre falar assim de hospitalidade. Você tem que receber as pessoas, tratar bem as pessoas, os seus hóspedes. E quem recebia o hóspede tinha que suprir todas as necessidades desse hóspede. Banho, lavar os pés, roupas, comida. Era obrigação, inclusive de se levantar e abrir a porta, receber. Então a parábola supõe que esse homem, ao qual o amigo foi bater, morava numa casa pequena. Naquele tempo, as casas não tinham mais que 1 ou 2 cômodos. O mesmo cômodo que era uma sala durante o dia, virava um quarto à noite. Estão entendendo até aqui? O porquê da história? E aquele homem, ele já estava deitado. Como que ele estava deitado? Todos juntos na mesma cama. Nem era cama, era uma esteira. O que acontecia? A mãe dormia numa extremidade, os filhos no meio e o pai na outra extremidade. Entende como é difícil levantar e abrir a porta? Ele tinha que pular os filhos. Olha a situação desse amigo. Meia-noite. Quem tem filho aí?
É uma luta para colocar para dormir? Depois que coloca, glória a Deus, não é? Aí chega alguém, abre a porta. Para você abrir, você vai ter que acordar eles, pular por eles, e então tirar aquela tranca, aquele travessão da porta, acender uma vela, uma candeia, procurar o que aquele amigo quer. Certo? Então o amigo foi lá. Amigo, me arruma 3 pães. Chegou uma visita, um amigo meu, importante para mim, e eu não tenho nada para dar. Pergunta: como que esse homem sabia que o amigo da porta fechada tinha pão? Como? Os fornos ficavam nos quintais. Então quem assava pão, a vizinhança inteira sabia. Oh, aquele irmão assou pão hoje. O cheiro invadia. Então não tinha como falar, não tem pão. Eu vi você assando, eu senti você assando, eu senti cheiro. E aí ele bate na porta. O cheiro é inconfundível. E ele pede 3 pães. Mas só eram 2. Ele e o amigo. Por que ele pede 3 pães? Um pão para o amigo, um pão para ele e um terceiro pão para ficar na mesa. Quem aqui já se constrangeu de pegar o último pedaço? Quem aqui? Ele não queria que o amigo dele ficasse constrangido, de falar assim, ué, mas só tem um para mim, um para você? Aí eu estou falando de quem tem noção, né, irmãos? Porque na geração de hoje, as pessoas nem perguntam quem comeu. Quando você vê, já está tudo na boca. Oh, mas nem dividiu. Naquele tempo, tinha que ter um pãozinho, um terceiro pão, para a visita ficar sossegada. Eu posso comer esse pão, que ainda vai sobrar um outro pão. Olha isso, irmãos, não é legal? Por que isso? Por que Jesus conta a história, né? Tem uma cultura atrás, tem uma história ainda atrás, né? Tem um motivo para ele falar isso, né? E o vizinho indisposto, tudo indica, Jesus não chega a finalizar a história, mas Jesus fala assim, se ele não levantar porque ele é seu amigo, ele vai levantar porque ele não aguenta o quê? A importunação. Abre, meia-noite. Eu não posso. Abre 3 pães, só 3 pãezinhos. Aí o Senhor Jesus fala, se ele não levantar porque ele é seu amigo e te ama, ele vai levantar porque ele não aguenta mais ouvir você. Aí Jesus emenda falando assim, e eu vos digo, pedi e dar-se-vos-á. Aí já não é mais a parábola. Jesus termina a história e olha para os discípulos de novo. Esse pedir é uma ordem, é um imperativo. E ele é continuidade. Pedir, pedir e dar-se-vos-á. Deus não dorme. Assim como esse vizinho, esse vizinho que estava dormindo, mal-humorado, Deus não é assim para com seus filhos. Essa é a história e a lição que Jesus queria dar para aqueles homens. Assim como aquele homem levantou, assim, mal-humorado, bravo por ser importunado, o Senhor Deus é o contrário. Ele é grande em misericórdia e ama ser importunado. Ama, porque ele não dorme, ele não é indisposto, ele não é bipolar. Por que ele não é bipolar? A palavra diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então ele não muda. Ele não é como eu e você, que um dia gosta, outro não gosta, um dia ama, outro não ama. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E ele está disposto a ouvir, e não só ouvir, a atender às necessidades. E aí o Senhor fala, pedir, pedir, porque continue pedindo. É uma continuidade. Aí ele fala, buscai. É uma soma. Pede e busca.
Quando você busca, você está tendo uma ação. E quando ele fala, batei, perseverança. Então, pede de insistência, continue pedindo. Não recebeu hoje? Ele fala, pedi, pedi. Pede, pede. Busca. E bate. Bate. Até quando? Até abrir. Busca até quando? Até encontrar. Aleluia. Pede até quando? Até receber. Glória a Deus. Mas já faz 20 anos, pedi, pedi. Mas já faz 30 anos, pedi, pedi. Deus quer atender orações fervorosas. Ele tem prazer em abençoar aqueles que perseveram. E para todo aquele que pedir tem uma promessa. Aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate uma hora abre. Aleluia. É promessa. Glória a Deus. Aleluia. Nós precisamos aprender a orar a promessa do Senhor. Quando nós pedimos, nós demonstramos o quê? Humildade e dependência. Senhor, eu verdadeiramente preciso do Senhor. Eu não consigo dar um passo sem o Senhor estar comigo. Quando nós buscamos, nós estamos pedindo e agindo. E quando nós estamos batendo, nós estamos pedindo, agindo e perseverando. Qual que é o nosso problema? Nós somos rápidos em começar uma campanha, mas não somos frequentes em terminá-la. Nós somos rápidos em entrar em propósitos, mas não somos frequentes em terminá-los. Nosso problema está na perseverança. Nosso problema está na constância. E o Senhor fala que são as três coisas juntas: pedir, pedir, batei e abrir-se-vos-lhe-á. Amém? E aí ele fala assim: aqui na terra nós temos o exemplo dos pais. Quantas vezes nós, quando crianças, ou você como pai, o seu filho chega até você e fala, me dá leite, e você dá pimenta. O seu coração consegue fazer isso? O seu coração, você descendente de Adão, pecador, miserável, mau, você consegue fazer isso? Não, você dá o leite e ainda põe o quê? Toddy, né? Não toma no copo não, você pode tomar na mamadeira, papai deixa. Você amolece de uma forma, e o Senhor Deus fala assim, se você é homem mau, faz isso para o seu filho, o que dirá Deus? Que na sua essência é bom, que na sua essência é misericordioso, que na sua essência só pensa em te dar coisas boas. Ele fala, qual que é o filho que pediu pão e ganhou pedra? Qual que é o filho que pediu ovo e ganhou escorpião? Qual que é o filho que pediu peixe e ganhou serpente? Jesus ensinou que os homens, eles só trazem prejuízo e ainda assim conseguem cuidar dos seus filhos. Deus nunca vai responder inutilmente você. Ele nunca vai te dar uma resposta de oração inútil. Ou Ele nunca vai te dar uma resposta de oração que te traga prejuízo. Por isso, muitas vezes, a demora no seu ponto de vista. Porque, às vezes, no nosso ponto de vista, essa resposta vai ser ideal para nós naquele momento. É ideal essa bênção para mim. É ideal que o Senhor lhe dê esta graça agora. Mas, na visão dele, Ele já conhece o seu comportamento amanhã. Como você vai lidar com essa bênção amanhã? Ou daqui 5 anos? E se for algo que compromete a sua salvação, não vai receber. Deus é sábio, Deus é soberano, Deus é bondoso. E a bênção que Ele dá para você não acrescenta dores. Ela enriquece. Então, se há algo na sua vida que você acha que é bênção de Deus, mas ela não está te enriquecendo, ela está acrescentando dores, não foi Deus que deu. A bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Jesus ensina que uma das maiores bênçãos que nós podemos receber
Está no versículo 13. Pois, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o quê? O Espírito Santo. Por quê? Porque se eu e você tivermos o Espírito Santo, que é a coisa mais importante da nossa vida, todo o resto virá. Mas quando a gente está na presença do Senhor, a gente já não tem o Espírito Santo? Sim. Mas aqui o Senhor está falando de amplitude. Aqui o Senhor está falando de um nível mais alto de intimidade com o Espírito Santo. Porque quando nós estamos na presença do Senhor, nós já recebemos, todo crente tem o Espírito Santo. Mas aqui o Senhor nos convida para mergulhar. Em Atos 1:8, o que o Senhor fala? Ficar em Jerusalém. Ó, a palavra. O quê? Até que. Ele não fala amanhã, nem de manhã. Ele fala, ficar em Jerusalém. Quando? Até que. Esse até que serve para nós também. Continua essa campanha até quando? Até que receba. Faço isso até quando? Sou bondoso até quando? Até que resolva. Até que do alto seja revestido de poder. Amém? O Espírito Santo é a melhor coisa que nós podemos receber. E quando o Senhor fala isso, é atenção para as coisas espirituais. Se Deus é bondoso para nos abençoar com coisas materiais, como não fica o coração de Deus maravilhado quando nós nos ajoelhamos para pedir, não algo material, mas nós pedimos assim, Senhor, eu quero o seu Espírito Santo na minha vida. É a única coisa que eu quero. Acrescenta a minha fé, só bênçãos espirituais. E o Senhor vai agregando o resto para nós. Ele vai colocando tudo que falta para nós. Ele quer ser importunado com esse tipo de oração. Esse homem deitado simboliza Deus, mas não nesse perfil, mas o perfil abençoador, o perfil que você pode chegar a qualquer hora para pedir. Esse que saiu da casa para bater, ele nos traz o personagem de alguém ousado. É isso que o Senhor quer também de nós, orações ousadas. O que são orações ousadas? Orações que oram a promessa de Deus. Como que eu sei que é a vontade de Deus? Quando eu conheço as promessas de Deus. E quando eu conheço as promessas de Deus, o Senhor promete a resposta. Em 1 Tessalonicenses 5,19 ele diz o quê? Orai sem cessar. E temos muito mais exemplos que ele vai dizer as mesmas coisas. Em Efésios capítulo 4, versículo 30, abre lá para a gente ler. Vou ler para não tomar tempo. Sobre a importância do Espírito Santo, ele diz assim: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Como que eu entristeço o Espírito Santo de Deus? Quando eu não acredito na operação do Espírito Santo, quando eu não acredito na Trindade, quando eu rejeito a palavra de Deus, que é inspirada pelo Espírito Santo. A palavra inspirada, toda palavra é inspirada, lá em Timóteo. Essa palavra inspirada é a mesma coisa, a tradução de soprada. Toda palavra foi soprada nos ouvidos dos apóstolos. Aleluia. Revelada. Glória a Deus. E aí nós vamos para Lucas 18. Vamos lá, segunda parábola. Lucas 18. Alguma dúvida de Lucas 11? Quem já conhecia a parábola? Quem já tinha pensado desse jeito sobre essa parábola? Quem nunca pensou desse jeito nessa parábola? Mas nós perguntamos assim. Amém. Ficou claro? Você se encontrou na parábola do amigo importuno? Quem é você? Comilão? Jonas, você mesmo atire em você, Jonas. Eu sou amigo importuno. Lucas 18. Antes de falar sobre Lucas 18, Jesus vem ensinando em Lucas 17 sobre o reino de Deus. A gente precisa se situar.
certo? A gente não pode sair lendo a parábola assim, à torta e à direita. A gente tem que entender por que ela foi falada. Então, por que a parábola do... Deixa eu falar, gente. Lucas 11. Por que ela foi contada? Para ensinar sobre devido à oração. Devido à oração, porque os discípulos perguntaram o que para ele? Ensina-nos a orar. Então ele falou, vou ensinar. Quero que seja persistente, quero que seja inoportuno e chato mesmo. Bate, bate, pede, pedir. E aí, no capítulo 18, ele vem assim, no capítulo 17, falando sobre os escândalos, o poder da fé, os servos inúteis. Ele fala sobre a cura dos 10 leprosos, ele fala sobre o perdão, e do versículo 20 em diante, ele vai falar sobre a volta súbita, a vinda súbita do reino de Deus. É aqui que a gente encontra os versículos que muitas vezes são citados aqui no altar e que muitas vezes as pessoas pensam que foram inventados pelo pregador, mas não foram. Se você tem dúvida, quando chegar em casa, dá uma lidinha, que é aqui que vai falar que vai ser num abrir e fechar de olhos. Aí, como o relâmpago que ilumina desde o Oriente até o Ocidente, você vai encontrar aqui. Nossa, desde quando eu sou pequena eu escuto isso. Nunca vi na Bíblia, está aqui. Aí ele fala, mas primeiro convém que ele padeça muito. Quem? Jesus. E como aconteceu? Aí ele fala, como aconteceu nos dias de Noé, assim será na volta do Senhor. Como aconteceu com Sodoma e Gomorra, também acontecerá com o Senhor. Choveu do céu enxofre, consumindo a todos. Assim será no dia que o Filho do Homem se manifestar. Aí no versículo 31, naquele dia, quem estiver no telhado, tendo seus utensílios em casa, não desça a tomá-los. Da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, vai perder. E qualquer que perder, vai salvar. Digo-vos que naquela noite estarão 2 numa cama. Um será tomado e outro será deixado. Mas vai ser assim com um casal crente? Não sei. Não sei. Mas aqui a tradução mesmo é que o Senhor está falando que o joio vai ser separado do trigo. Não quer dizer que você vai ter que lutar no pé da sua esposa no dia. E nem o vice-versa. Nem dá. Mas a única coisa que o Senhor quis dizer assim é que assim como um casal dorme junto, vai ser a separação do joio e do trigo. Como o joio está tão entrelaçado no trigo, assim como um casal também, vai ser a separação. Amém? Olha o cenário, até chegar no 18. 2 estarão juntas, moendo, lá no trabalho. Uma será tomada, a outra será deixada. 2 estarão no campo, um será tomado, outro será deixado. Aí vem a pergunta no versículo 37. E respondendo disseram: onde, Senhor? E ele lhes disse: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Aqui está águias, mas abutres é a tradução. Aqui o Senhor está falando como vai estar o mundo quando estiver pertinho do Senhor voltar. Os abutres, eles trazem aqui a noção de podridão. Se nós estamos achando que está ruim, o Senhor está falando que não. Não. Ainda não. Então os nossos olhos já estão assim horrorizados com as coisas que nós estamos assistindo, vendo, percebendo. O Senhor está falando, não. Quando, Senhor? Onde estiver o corpo e um monte de abutre ao redor, está perto. Amém? Amém. Nesse contexto, versículo 1 do capítulo 18, a parábola do juiz iníquo. E contou-lhes uma parábola. Por que ele contou essa parábola? Sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Sabe por quê? Antes da gente entrar na parábola. Por quê? Só de ouvir o que poderia acontecer, os discípulos já estavam, nossa, quando? E aí eu pergunto para você, para a pessoa mais velhinha que existe nesse culto, desde quando você escuta que Jesus vai voltar? Olha, o mundo vai acabar. Desde quando? Mesmo que você lembre vagamente, alguém varrendo o quintal, olhando para você, sem criança, e falando assim, isso aqui um dia vai acabar, hein? Aí você cresce,
casa, tem seus filhos, envelhece, o mundo não acabou, morre. Morre a primeira geração, morre a segunda geração, terceira, quarta, quinta, sexta, não acabou. E aí o Senhor percebe que pode acontecer de eles desfalecerem e falar: acho que nunca vai acabar isso aí. Desde quando eu sou pequeno, escuto, tanto é que no final da parábola ele fala assim: quando vier o Filho do Homem, porventura, ele vai encontrar inocência? É isso que está escrito? Não. Porventura, ele vai encontrar o quê? É uma pergunta. Será que quando Jesus voltar, ele vai encontrar fé na terra? Por causa disso. Aí ele fala assim: então eu vou contar uma parábola para vocês orarem sempre sobre o dever de orar e nunca esmorecer, desfalecer, desanimar, nunca se cansar. Quem aqui, não precisa levantar a mão, se cansa de orar? Ou já se cansou de orar? 2 horas de filme passam voando. 5 minutos de oração. Ora para governador, para político, tudo. 5 minutos de oração ainda. Quem aqui já passou por isso? Só eu? Sério? Vocês são assim, aquelas pessoas que oram, não olham no relógio? Não precisa levantar a mão. Não me deixa sozinha, quem? É isso aí, O Tony, ele presta atenção no detalhe que vai proteger ele, já viu, né? Ótimo. Então, ó, dever de orar e nunca desfalecer. Versículo 2. Havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Ou seja, era um descarado, né? Não tinha respeito por ninguém. Dissimulado. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo ele não quis, mas depois disse consigo: ainda que eu não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como essa viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o juiz iníquo. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Vamos por partes. Quando Jesus, ele conta a parábola da viúva, ele escolhe a viúva, porque é a figura mais miserável que a gente pode encontrar, e a gente vai entender por quê. Viúvas e órfãos e estrangeiros, na Bíblia eles são retratados que Deus cuida deles. Deus ama o órfão, Deus ama a viúva, Deus ama o estrangeiro. Nós vamos entender isso. Aqui nós vemos um vislumbre do que a oração pode fazer. Orar e não desfalecer é nunca se esmorecer por nada. O crente que ora, ele floresce. O crente que não ora, murcha. Todo dia ele murcha mais, até morrer. Até morrer. Quando nós oramos, nós conseguimos sentir um pouco do céu na terra. Por isso que quando nós vemos pessoas passando por algumas tribulações, nós perguntamos: como será que essa pessoa vence? Como será que essa pessoa ainda sorri? Pode ter certeza que essa pessoa tem uma vida de oração, que é o que sustenta essa pessoa. É o que faz essa pessoa passar pela prova, passar pela dificuldade, dando glórias a Deus. Aleluia. É o que faz. Então Jesus nos adverte sobre o dever de orar. Veja que Ele não está convidando você a orar. Ele não está dizendo se você quiser orar.
Ele não está falando assim, se você sentir de orar, como muitas vezes a gente escuta, né? Eu senti de orar por você. Então quer dizer que você, quando não sente, não ora, né? Eu senti de fazer uma campanha, eu senti de fazer um jejum. Como já foi pregado aqui várias vezes, e há 15 dias o pastor Vanderlei reforçou, o que são os nossos sentimentos e emoções? O que eles são? Passageiros. Um dia você está emocionado para fazer a obra de Deus. No outro dia você não está, mas mesmo assim você vai. A emoção e o sentimento mudam conforme a circunstância. Vai ter dia que você vai chegar muito alegre, muito disposto para fazer missão, mas vai ter dia que não. Só que você sabe do seu compromisso e da sua responsabilidade. Então não importa o que o seu sentimento diz. Se você está feliz ou não, com vontade ou não, o Senhor fala, faça. Faça. Por isso que diz assim, tudo que lhe vier à mão para fazer, seja bem feito. Faça. Com vontade, sem vontade. Vai ter dia que você não vai ser piedoso. Não tem vontade de ser piedoso, não tem vontade de dar bom dia, não tem vontade de dar paz ao Senhor, mas o Senhor está falando que não é a sua vontade que manda, é o seu dever, é o seu compromisso. E se eu perguntar aqui, quem tem vontade de vencer vícios? E aqui eu não estou falando só de drogas, eu estou falando de vícios. Quem tem vontade de vencer vícios? Apetite desordenado? Que mais? Vício de roer unha? Vício de falar mal dos outros? Muitas vezes vício de parar de comer doce. Você tem vontade, mas não é aquela vontade que te impulsiona, né? Quem aqui levanta e fala assim, que delícia, hoje eu estou com uma vontade de jejuar. É assim? Não, eu vou matar minha carne, mortificar minha carne, né? Primeiro cheirinho de pão na chapa, primeiro cheirinho de café, tem que sair correndo. Sai correndo. Ou fala assim, o Senhor sabe de todas as coisas. O crente, ele aprendeu essa frase para a vida. Então ele chega cansado, ele fala assim, eu vou orar, o Senhor sabe de todas as coisas. E o Senhor fala assim, sei mesmo, você podia orar, né? Não vou jejuar, o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor fala, que coisas? Quais? Sabe de todas. A gente fala, todas as coisas. Quem aqui já orou e dormiu orando? Né? Senhor, na hora você presta atenção, você está falando, abençoa os meus pecados, repreenda minha mãe, repreenda meu pai. Não, Senhor, esquece, desculpa. Quando você está falando coisas assim, né? E o Senhor está falando, não desanime, não esmoreça. Se eu esperar ter vontade de orar, eu vou orar? Se eu esperar ter vontade de vir ao culto de ensinamento, virei? Não virei, porque a minha vontade é coordenada, administrada pela carne. E o que a carne quer? Conforto. Porque o conforto é ruim? Não, o conforto é bom. O quentinho é gostoso. Quem é que toma banho gelado? Nesse frio. Porque a nossa vontade quer o banho quente. É confortável. Sim ou não? Quem está dormindo sem cobertor no inverno? Enfim. Então a nossa vontade não manda. Ela tem que ser subjugada. Jesus escolhe então uma viúva, condição de quem está destituída de todos os recursos. Ela está desamparada, e no Antigo Testamento nós temos uma vasta lição, atenção do Antigo Testamento mesmo, sobre a lei que ampara os órfãos, as viúvas e os estrangeiros. Eu vou ler, depois a gente divide os versículos. Em Salmo 68:5 diz: Pai para os órfãos, defensor das viúvas, é Deus em sua santa habitação. Salmo 146 diz assim: o Senhor protege o estrangeiro, sustém o órfão e a viúva, mas frustra o propósito dos ímpios. Provérbios 15:25, olha esse, 15:25. O Senhor derruba a casa do orgulhoso, mas mantém intactos os limites
limites da propriedade da viúva. Já pensou? Isaías 1,17. Quem quer fazer missão, olha o que está falando aqui. Aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. E por último, Deuteronômio 10,18. Deus defende a causa do órfão e da viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe alimento e roupa. No século I, os juízes ocupavam a corte. E se vocês fizerem um paralelo com os dias de hoje, vocês são muito maus. Porque os juízes daquele tempo eram muito corruptos. Tá? Coisa que só aconteceu no século I. E aí era difícil obter justiça. Porque só obtinha justiça quem fosse rico, subornasse. Só lá. O século I era difícil, né, irmãos? E a corte nem era um ambiente para uma mulher. Não era. Quem frequentava a corte, se eu, mulher, tivesse que ter uma causa defendida na corte, quem ia lá? Ou meu marido, ou meu pai, ou meu irmão. Alguém do sexo masculino, mas nunca uma mulher. E quem a gente vê na corte? A viúva. Não quer dizer que ela seja velha. Naquele tempo as mulheres ficavam viúvas muito novas, porque o seu marido ia com seus filhos para a guerra e morriam lá. E ela ficava sem ninguém. Não podia voltar para sua casa. A maioria das viúvas viravam miseráveis mesmo, pedintes. E o que acontecia com os bens que ficavam com elas? Sempre tinham os aproveitadores. Sabe aquelas pessoas que veem um velhinho recebendo aposentadoria e querem se beneficiar do benefício? Sabe? Deixa eu receber para você. Existem, viu? Existem. Mas o Senhor fala que a causa do órfão, do estrangeiro e da viúva, não só desses, mas todo aquele que é injustiçado, Deus está vendo. Deus tem contas a acertar com essas pessoas. E havia então o grande sinédrio. Nesse grande sinédrio tinham 71 juízes. 71 juízes que eram religiosos, não fiéis. Religiosos, porque guardavam a lei, eram conhecedores do Antigo Testamento. Foi o grande sinédrio que arquitetou a crucificação de Jesus. Abaixo do grande sinédrio tinham os sinédrios inferiores, cortes inferiores, com 23 juízes que eram 100% influenciados pelos fariseus e saduceus. Então o que acontecia? As sentenças que eles davam eram levianas, ou seja, injustas. As sentenças que eles davam eram porque eles eram convencidos pelos argumentos dos fariseus e saduceus. Então elas eram corretas? Não. E também porque eles recebiam. Além desses juízes, tinham os magistrados que Roma colocou lá. E são esses aí. É um desses ali que Jesus cita. Esse juiz dos magistrados para julgar as aldeias. Eram autoridades municipais que julgavam os crimes e defendiam os interesses de quem? Do imperador, que naquele tempo era César. Portanto, eles não tinham um pingo de moral, um pingo de escrúpulo, um pingo de vergonha. Eram incrédulos, tinham salários altos, e sabe quem pagava o salário? O templo. O templo de Deus. Imagina Deus olhando essa situação, né? E esse juiz da parábola, ele não temia Deus. Toda autoridade, ela tem um dever de temer a Deus, porque ela foi constituída por Deus, até hoje. Mas as nossas autoridades, elas são todas cruéis. Elas terão algo para acertar com Deus, porque se elas estão lá, foi Deus quem as instituiu. Está em Romanos 13. Este homem era juiz não porque ele amava ser juiz, não porque ele amava a justiça. Ele queria o salário e o status. Olha bem, quando a gente aceita um cargo, a gente aceita esse cargo por quê? Qual é a motivação do nosso coração? Nós queremos o cargo tão somente, o status tão somente, ou porque nós amamos aquilo que nós vamos fazer? Ele era juiz por causa desse
pensam de mim? Quem já ouviu crente falando isso? Não importa o que as pessoas pensam de mim, estou nem aí. Tem que se importar sim. Nosso exemplo diz muito, nós somos uma carta aberta, lida pelo mundo. Então, nós precisamos nos preocupar com o que as pessoas pensam de nós. Pelo menos para saber nossa fama. Qual é a sua fama? Qual é a sua fama no trabalho? Qual é a sua fama na sua casa? Qual é a sua fama na escola, na faculdade? Qual é a sua fama? Lá vai a crentinha. Lá vai a crentinha fofoqueira. Qual é a sua fama? Tem que se preocupar sim. Já vai a crentinha lituda, escandalosa, que se veste escandalosamente. Quem é você? Assim como os crentes hoje, ele era indiferente. Ele usava seu poder. Seu poder, a sua caneta e acabou. Para o seu próprio benefício. Ele não tinha bom senso, nada como base. A viúva já tinha os seus bens roubados. A Bíblia fala que ela fala assim: eu quero justiça, quase justiça contra o meu adversário. Ela está pedindo a morte do adversário? Sim ou não? Não. Ela só quer o que é dela, o que é de direito. Ela foi defraudada, ela foi passada para trás, ela foi maltratada pelo seu adversário, era seu direito procurar a lei. Só que ela viu que a lei tinha suborno. O que ela falou? Não vou ficar esperando na minha casa não. Presta atenção no que o Senhor quer falar. Eu não vou ficar esperando na minha casa não. Eu vou lá na corte. Uma corte que só tinha homens. O que ela fazia? Gente, pensa na situação desse juiz. O juiz saía na rua, ela estava na rua. Faz justiça contra o meu adversário. O juiz abriu um julgamento público. Quem que gritava lá? Oh, faz justiça sobre o meu adversário. Ele não aguentava mais. E aí ele usa a palavra molestar, que aqui quer dizer: eu vou julgar a causa dela, porque eu estou vendo que a qualquer momento ela vai me molestar. O que quer dizer aqui na tradução? Ela vai me dar um soco. Ele estava com medo de apanhar, de tanto que ela insistia. O Senhor conta essa parábola justamente para a gente imaginar o quanto ela insistia. E ela recebia dele o quê? Desprezo. Ele desprezava ela e favorecia os adversários. Aí ela não descansava, participava do julgamento, suplicava na rua: faz-me justiça, faz-me justiça. E ele julga a causa dela. Ele fala: eu vou julgar a causa dela porque não porque eu sou bom, não porque eu tenho ninguém, tá? Ninguém está mandando em mim. Sabe aquela pessoa que não quer dar o braço a torcer? Eu estou fazendo não porque você está mandando, hein? Eu estou fazendo porque eu não aguento mais. Que seja. Quando o Senhor põe a mão, faz, acontece. Amém, glória a Deus. E assim o Senhor termina a parábola falando: se esse juiz iníquo, o que quer dizer juiz iníquo? Injusto, mas o que mais? Iníquo, lembra o quê? Vem do quê? Iniquidade. Ou seja, cheio de pecado, cheio de injustiça. O juiz injusto, iníquo, carregado de injustiça. Se ele, maldoso do jeito que ele é, julgou a causa, Deus não fará o mesmo para os seus escolhidos, que a ele clamam de dia e de noite por justiça? Aí ele fala assim: ainda que esses escolhidos digam assim: ai Senhor, está demorando. O Senhor fala assim: digo-vos que depressa vou fazer justiça. Glória a Deus, glória a Deus. Mas aí eu pergunto: quando eu voltar, haverá fé na terra? E aí entra outro assunto. Lições que a gente tira dessas duas parábolas. Assim como o vizinho mal-humorado, o juiz iníquo, foi vencido pelo quê? Pela importunação, pela perseverança. Bate, pede. Deus fará justiça para o seu povo. Amém. Deus conhece todos os seus adversários, ainda que seja Satanás o principal. Ele protege você, ele preserva você, ele segura o seu povo na sua mão.
irmão, Ele sabe o nome de cada um, Ele sabe quantos fios de cabelo nós temos. Quantos fios de cabelo, não a cor, Ele sabe quantos. Devemos clamar a Ele de dia e de noite, não porque Deus muda de ideia, não, é porque é nosso dever orar, é nossa obrigação. Devemos ser específicos com Deus, falar abertamente o que nós precisamos. Quem puder fazer listinha de oração, o Senhor pede para que faça, porque é tão bom depois você fazer o cheque de tudo que Ele vai responder. Amém? Um diário de oração. Olha, no ano de 2001 eu pedi isso, e eu tenho. Olha, era uma resolução que eu fiz na virada do ano, e hoje eu tenho. Olha, isso era impossível para mim, e hoje eu faço. Era uma cura que eu buscava, fui curada. Era uma faculdade que eu busquei, me formei. E aí quando você vai pondo no papel tudo que Ele respondeu, vai gerando em você sentimento do quê? Gratidão. Devemos ter compromisso com a oração. E quando eu falo compromisso com a oração, a Bíblia nos diz em várias passagens, mais especificamente em Timóteo, que nós devemos orar por tudo. Nós devemos orar até pela tentação que nos assola. Senhor, essa tentação, explica para Ele qual é, tá? Senhor, essa tentação do roubo, do adultério, da fornicação, da homossexualidade, ela está me afligindo. O Senhor vai cuidar dessa situação. Seja específico com Deus. Específico. Devemos orar pelas igrejas perseguidas, pelos missionários, pelos irmãos perseguidos. Nós devemos orar pelas causas da justiça, não só as nossas, mas muitas outras. Nós devemos orar pelos doentes, aqueles que estão nas filas de transplantes, aqueles que estão aguardando uma consulta, um exame. É tudo nosso dever de oração de todos os dias. Nós devemos orar pelos presos, como se nós estivéssemos presos com eles. Ah, mas meu coração não aguenta orar para o preso. Não, o preso merece morrer. O Senhor está falando, deixa a justiça comigo. Ora pelo preso. Existem pessoas no presídio que foram presas injustamente. Olhem por elas. Já pensou ficar preso 15 anos, 20 anos e sair depois, você é inocente, depois que a pessoa já sofreu tudo lá? Ore pelas pessoas injustiçadas, ore pelos hospitais psiquiátricos. Quem aqui lembra de orar pelos hospitais psiquiátricos? Quantas pessoas estão lá dadas como loucas, mas elas não são loucas, elas precisam de uma libertação. Orar pelos asilos, orar pelos orfanatos, pelas casas de recuperação, pelas autoridades. Não gosto do Lula, mas eu vou orar pelo Lula. Por quê? Porque se o Lula for abençoado, o Brasil é abençoado e eu serei abençoada. Amém? Amém, amém. É o que é. É o que é. Não adianta falar, Senhor, mata ele, acaba com ele. Não adianta. É nosso dever orar. Ele já está lá. E se ele está lá, foi permissão de Deus. Então, vamos orar. Verdade, Deus. Visitar os inimigos. Aqueles que você conhece. Aquele que você não conhece, aquela pessoa que já te odeia sem te conhecer e você não sabe. Visita, Senhor. Visitar aqueles que estão inseguros. E mais importante de tudo, orar pelo Espírito Santo. Envia teu Espírito Santo, porque é só com o Espírito Santo que a gente vai conseguir viver até a volta de Cristo. Sem Ele não é possível. Sem Ele nós vamos nos cansar de orar. Nós vamos nos cansar de jejuar, nós vamos desacreditar das promessas. Por isso que o Espírito Santo é tão importante. É o top da oração, é o primeiro. Porque é com Ele que você consegue orar, é com Ele que você consegue jejuar, é com Ele que você consegue fazer todas as outras coisas, inclusive vir à igreja. Aleluia. Porque se você sentir, você não vem. Mas o Espírito Santo te impulsiona. Através do Espírito Santo, e quando a gente vem ler a Bíblia, nós vamos conseguir orar o quê? As promessas. Nós vamos ler lá em 1 João, primeira epístola de João, capítulo 5. Já estou terminando. Primeira epístola de João, capítulo 5.
e o versículo 14. Uma oração eficaz. Primeira Epístola de João, capítulo 5, versículo 14 e 15, diz assim: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos... Mas é segundo o quê? E se sabemos que ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Como saber que é a vontade de Deus? Orando a Bíblia. Senhor, como diz lá na sua palavra, o Senhor dará força ao cansado, levantará aquele que não tem nenhum vigor. Como diz a sua palavra, clama a mim, e eu te responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e lindas e maiores que tu não sabes. Só que para eu citar as promessas de Deus, eu preciso o quê? Conhecer. E para eu conhecer, eu preciso o quê? Ler. E para eu ler, eu preciso do quê? Viver. Viver a palavra. Viver. Mas para eu ter vontade de ler, eu vou ter vontade? Não, mas aí eu vou pegar meu banquinho, vou abrir a Bíblia sem vontade mesmo. E a motivação vem durante a leitura. Vou decorar as promessas de Deus por osmose? Não! Eu tenho que escrever as promessas de Deus. Eu tenho que colocar post-it no carro, se é difícil para mim, para que eu decore. Eu tenho que ouvir a Bíblia no aplicativo. Eu tenho que forçar minha mente, senão eu não vou decorar. Quando nós vemos o pastor Paulo recitando os versículos, o diácono Alexandre recitando os versículos, não é lindo? Mas eles tiveram um período de dedicação, decorando. Mas hoje na nossa geração ninguém decora mais nada. Ninguém lê. Ninguém lê. Você sabe que às vezes tem um anúncio assim, ó. Marmitex, R$20, entrega não sei aonde. A pessoa fala assim, quanto é? Manda lá para você. Só uma pergunta, entrega? Estava tudo lá. As pessoas não leem. E quando elas escutam, elas colocam na velocidade 2. Pronto, acabou. Devemos ter ousadia, lutar com Deus como Jacó. Esse jeito de Jacó, até que o Senhor me abençoe, eu não te largo. Não te largo. Não largo, saio manco, mas não te largo. E saiu. Ele lutou com o anjo até ser abençoado. Ele cai Jacó, levanta Israel. Aleluia. Ele consegue. Glória a Deus. Mas teve perseverança. O juiz pediu distância da mulher. Deus pede proximidade da igreja. É assim que a gente decifra a parábola. E para finalizar, hoje Satanás, a partir do momento que você sair daqui e você fala assim, nossa, estou motivado, pastor Vanderlei, vou orar, eu vou começar a orar. Satanás, já vou te avisar, não vai gostar, tá? Porque é possível você pregar sem orar. É possível você cantar sem orar, levar sua vidinha assim sem orar. A partir do momento que você quer ser cheio do Espírito Santo, né, Dona Adelaide? Satanás sabe que vai ser sério, vai ser muito sério. Você vai entrar no mundo espiritual. Você vai pedir o Espírito Santo. Você vai ser uma pessoa diferente. Então vai ter luta espiritual também. E vai ter distração. Vai ter telefone tocando. Vai ter pessoas chegando. Vai ter visita. Vai ter notificação do celular. Vai ter tudo. Criança chorando, cachorro latindo. Tudo no momento da sua oração. Tudo no momento da oração. Ai, que bom. Agora o silêncio. Agora eu vou orar. Começa. O vizinho liga o som. Telefone toca, criança sai correndo, berrando, aí vira aquele, aí você fala, depois eu oro. Depois eu oro. Orar em todo lugar, viver em espírito de oração significa que Deus está em todo lugar. Então você pode orar em todo lugar, você pode orar no trabalho, na fila do banco, você pode orar em qualquer lugar, desde que você esteja com o pensamento conectado. Nós somos livres para orar. E aí, finalizando, pensa que o Senhor fez isso sem benefício para a saúde?
quê? Depressão, AVC, Alzheimer e Parkinson. Tudo durante a sua oração. Por quê? Porque quando você ora, eu não estou falando que foi pastor que fez isso, tá? Cientistas, estudiosos fizeram isso. Eles fizeram testes em pessoas que oram e em pessoas que não oram. Pessoas que oram 13 minutos de oração. Eles perceberam que essas pessoas liberaram neurotransmissores que não são liberados quando você faz exercício físico, quando você faz qualquer outro tipo de coisa, pornografia, você vê pornografia, você faz coisas que quer prazer. Só a oração pode dar 4 ao mesmo tempo, nenhum outro dá. Ou dá um ou outro, mas a oração dá 4. Quais são eles? Vasopressina, que é o neurotransmissor do afeto, te libera para dar afeto enquanto você ora. Aleluia. Enquanto você ora, você libera a ocitocina, que é o amor, quando você começa a orar pelo seu próximo. Olha isso, Meu Deus. cérebro, Coisa linda. tá? Não estou falando isso aí, não é teologia. Serotonina, quando você está orando, você libera bem-estar, porque você começa a agradecer. Senhor, muito obrigado. A gratidão vai produzindo o que? Você, nossa, como eu sou completo, como eu sou abençoado. E aí você levanta com bem-estar. Glória a Deus, aleluia. E por último, dopamina. Você levanta motivado. 13 minutos de oração, seu cérebro sente um fluxo sanguíneo aqui, ó, no lugar onde você toma a decisão. Os cientistas dizem que quando você levanta dessa oração, o seu cérebro já está claro para tomar a decisão. E aí? Ora ou não ora? Ora. Amém? Glória a Deus. Aleluia. A oração, então, para finalizar: adoração, confissão, agradecimento e súplica. Amém? Será que a gente pode repetir? Adoração, confissão de pecados, agradecimento e súplica. Amém? Deus abençoe os irmãos. Desculpe pelos 5 minutos. Palmas que exalta Jesus.